Num resort futurista, ricos podem visitar as criações de diferentes períodos da história e realizar suas fantasias com androides super realistas, mas quando Richard Benjamin opta pelo Velho Oeste, acaba recebendo mais do que esperava. E essa é a trama de Westworld de 1973. Fala pessoal, meu nome é Juan e sejam bem-vindos ao Nerd Cine. Hoje eu vou falar um pouco sobre Westworld, que foi um filme lançado em 73 e dirigido por Michael Crichton. E sim, esse filme ele tem o mesmo nome da série e ela foi a grande inspiração para a criação da série vários anos depois. E assim como na série, ela aborda toda essa parte da relação entre homem e máquina e dos abusos que vão acontecendo com os androides no decorrer do tempo com esses visitantes que passam lá. E falando assim, até parece que é o mesmo plot de vários filmes e séries que falam sobre androides e inteligências artificiais. E sim, realmente é parecido, só que a diferença é que esse filme ele foi feito nos anos 70, onde esse tipo de coisa não era tão abordada por não ser tão popular e também pelo motivo da tecnologia não ser tão avançada. Então a gente não tinha a ideia aonde esses avanços tecnológicos nos levariam, o que tornava difícil saber também o que aconteceria no futuro. E sendo bem sincero, eu assisti a primeira temporada da série e eu não assisti as outras, e foi uma série que ela acabou não me pegando. Talvez eu tenha que dar uma reassistida nela, um pouco mais de atenção, para ter certeza se eu não gostei mesmo ou não, mas a princípio eu não curti muito. E acho que a grande diferença do filme para a série é que ele é bem curto, né? Ele tem 1h30, já a série ela tem 3 ou 4 temporadas de 1 hora cada episódio, então tem muito mais tempo para poder se aprofundar. E esse eu acho que é o grande problema desse filme. Ele tem pouco aprofundamento e ele acaba sendo um pouco mais direto ao ponto, então ele não tem tanto aprofundamento nessa relação de homem e máquina. E um outro problema desse filme também é que ele é um filme dos anos 70, então o ritmo ele acaba sendo diferente do que a gente está acostumado hoje e acaba sendo meio lento e demora um pouco para engrenar. E eu acho que isso fica bem claro logo no começo, quando tem um repórter entrevistando umas pessoas e, cara, é uma reportagem que dura, sei lá, muito tempo, uns 4 ou 5 minutos, onde ele para as pessoas para perguntar sobre o resort. E onde essas pessoas elas dão relatos do que elas podem fazer, o que aconteceria no resort. Só que isso demora muito e eu acho que não precisava ter tanta pessoa falando a mesma coisa. E isso acaba acontecendo também em algumas outras partes do filme, mas é questão de costume. E como eu falei, esse filme ele não tem tanto aprofundamento nessas partes da relação entre homem e máquina, mas acho que isso até que é tranquilo de se aceitar, já que, como eu falei, é um filme dos anos 70. Talvez eles não pensassem tanto nesse tipo de coisa. Ao invés disso, eles conseguem sim fazer um filme ser uma ficção científica, mas também tentando misturar com um pouco de western, já que se passa no Velho Oeste, e com um filme de ação. Então o filme ele tenta explorar isso de uma forma interessante, onde os dois personagens principais eles estão no resort e eles escolhem lá o Velho Oeste. Lá também, se eu não me engano, tem a parte de Roma Antiga, que eu não lembro se tem esses vários resorts de temáticas diferentes na série. E ali os personagens eles tentam sair do marasmo da vida cotidiana e fazer uma coisa diferente, adentrando nesse mundo de Velho Oeste, onde eles podem extravasar e simplesmente sair atirando no que eles quiserem sem risco de acontecer algo demais, ou de eles matarem alguém de verdade. Isso acontece algumas vezes no filme, onde eles sempre acabam trocando tiro com um androide específico, que sempre vai atrás deles e acaba sendo baleado. E eles acabam também dando importância, isso porque eles sabem que aquele cara é um androide e eles acabam fazendo aquilo para se divertir. E ao decorrer do filme, os cientistas que trabalhavam no resort, eles acabam percebendo que vários androides estão dando alguns defeitos, onde eles não estão seguindo a programação feita, mas que aparentemente quando eles tentam resolver esses problemas não tem nada de errado, tanto na parte lógica quanto na parte de hardware dos androides. Isso é onde vai culminar nos androides acabarem se rebelando e não seguirem mais a programação estabelecida, e assim eles acabarem perseguindo as pessoas e matando várias delas. Aqui a gente nota um paralelo desse filme antigo com a série, que é mais recente, e na série se tem um aprofundamento maior,
dos androides, eles serem tão avançados que eles acabam meio que tendo sentimentos ou lembranças, e isso gera essa discussão de que se eles são tão avançados assim para ter esse tipo de sentimento, eles não são quase humanos, e se isso é legal de se fazer com eles, né? O que isso acaba criando paralelos com vários outros filmes que surgiram depois, como O Exterminador do Futuro ou o próprio Ex Machina, que é mais recente, trata bastante disso, dessa relação entre homem e máquina, que no caso lá é a inteligência artificial, que é uma coisa que está muito em alta hoje em dia e que gera bastante discussão. E a ambientação do filme ela é bem legal, tanto na parte da Roma antiga quanto na parte do western, isso é muito bom. E os androides aqui também são bem mais básicos do que na série, óbvio, são limitações da época, mas que mesmo assim ainda é bem interessante a forma que é colocada. Então quando eles vão consertar os androides, aparecem algumas áreas do corpo cobertas e com alguns sistemas lógicos e alguns PCBs à mostra, que por mais que hoje em dia dá para fazer muito melhor, eles conseguiram fazer muito bem naquela época. E para quem gosta de uma ficção científica mais descomplicada, esse filme ele acaba sendo interessante porque, como eu falei, ele é bem direto ao ponto, então ele começa como um filme de ação e tem essa rebelião dos androides, no final trazendo esse subtexto de que os androides eles não querem mais serem explorados, mas que se você quiser ficar só na camada do filme de ação, ainda assim vai ser bem interessante. E no geral, o Westworld, Onde Ninguém Tem Alma, é um filme que tem uma ideia muito interessante, que conseguiu abordar isso de uma forma muito legal lá nos anos 70, e que com certeza deve ter sido a inspiração para vários outros filmes e séries que vieram depois. Mas essa só é a minha opinião. Então, se você gostou, vou pedir para deixar o seu like, se inscrever no canal e seguir a Nerdcine nas redes sociais. Até a próxima aí, valeu!